E aí, tudo certo? Olha, se preparar para o concurso de prático é um desafio gigante, né? É matéria que não acaba mais. Mas e se fosse possível usar os dados a favor para focar no que realmente importa? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos juntos decifrar essa prova estatisticamente. Essa aqui é a pergunta que vale R$ 1 milhão, né? Todo mundo que estuda para esse concurso se pergunta: meu Deus, por onde eu começo? Com um edital daquele tamanho, onde é que se deve concentrar as energias? Bom, a resposta, acredite, está nos números. E ela é bem mais clara do que parece. Então vamos lá, direto ao que interessa, sem rodeios. Nossa análise estatística das últimas provas mostrou uma coisa impressionante. A prova tem basicamente um coração que pulsa muito forte. E esse coração é formado por só dois tópicos. Só dois! Entender isso muda o jogo da preparação. É o primeiro passo para um estudo que realmente funciona. Se liga nesse número: 27,45%. É isso mesmo. Quase um terço de todas as questões, historicamente, vem de um único assunto, um só. E que assunto é esse? Arte naval. Ponto. Sozinho, esse tema é a maior fatia do bolo. Não tem conversa. Dominar a arte naval não é uma opção. É simplesmente a base, o alicerce para ser aprovado. E não para por aí. Chegou o segundo gigante, 25,88%, coladinho no primeiro. Quando a gente junta os dois, meu amigo, aí se forma a dupla mais poderosa que existe nessa prova. E a gente está falando de manobrabilidade do navio. O peso é praticamente o mesmo de arte naval. É o segundo pilar. Se a gente falou que arte naval é o alicerce, pode ter certeza que manobrabilidade é a viga mestra de toda a preparação. E agora, olha só isso no gráfico, fica até mais fácil de entender. Juntando a arte naval e manobrabilidade, a gente está falando de mais de 53% da prova inteira. Para pensar um minuto no que é isso. Dominando duas matérias, mais da metade do caminho está andado. Esse, sem dúvida, é o dado mais importante de todos. Qualquer estratégia de estudo tem que começar por aqui. Beleza, já conhecemos as estrelas do show. Agora vamos dar um passo para trás, dar um zoom out e olhar a foto completa. Vendo todos os temas, um do lado do outro, a gente consegue montar uma hierarquia, um ranking de estudos bem claro. O mais interessante de ver esse gráfico é a queda. Olha só o degrau que tem depois dos dois primeiros. Fica muito nítido que a prova se divide em três grupos, três blocos. Lá em cima, os dois gigantes. No meio, uma galera importante que dá suporte. E lá embaixo, uma cauda longa, uns assuntos que aparecem bem menos. Essa estrutura que vai guiar o nosso plano. Ok, vamos mergulhar agora nesse segundo bloco, o segundo escalão. Esses são os temas que sozinhos não são gigantes, mas juntos fazem uma diferença brutal. Ignorar essa turma aqui pode ser a diferença entre passar ou ficar pelo caminho. Então, quem está nesse grupo? Bom, tem navegação em águas restritas, batendo quase 11%. Logo depois vem normal, né, as normas da autoridade marítima. Aí temos call regs, comunicação marítima. E fechando o grupo, meteorologia e oceanografia. Olha, somando tudo isso, temos um bloco de conhecimento muito forte que, quando somado ao núcleo, eleva as chances de aprovação lá para cima. São esses pontos aqui que separam quem está bem preparado de quem realmente passa. E para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada na tal da cauda longa. São aqueles assuntos que, estatisticamente, pingam bem menos na prova. Saber sobre eles é importante, claro, mas o tempo de estudo tem que ser, digamos, proporcional à sua relevância. Olha só, a gente está falando da Lei do Tribunal Marítimo e da LESTA, a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Juntando as duas, não dá nem 3% das questões. Isso quer dizer que é para ignorar? Não, de jeito nenhum. Mas quer dizer que o lugar delas é na reta final dos estudos, sabe? Para aquela revisão final, para garantir uns pontinhos que podem fazer a diferença. Esse quadro aqui resume tudo numa forma brutal, né? De um lado, o foco principal, arte naval e manobrabilidade, com mais da metade da prova. Do outro lado, para a revisão final, Lei do Tribunal Marítimo e LESTA, com menos de 3%. A pergunta sobre onde focar o tempo de estudo se responde sozinha. É pura e simplesmente alocação inteligente de recursos. Certo, já vimos todos os números, já entendemos a estrutura da prova. Agora, chega de teoria. É hora de transformar essa análise toda num plano de ação, algo prático para otimizar a preparação de quem está na batalha, começando hoje mesmo.
E o plano é simples, 3 passos, só isso. Passo 1, domínio núcleo. O que isso significa? Mergulhar de cabeça em arte naval e manobrabilidade. Tem que saber tudo. Passo 2, garanta os pontos de suporte. Construa aquela base firme nos termos do meio da tabela, para não dar bobeira. E o passo 3, revise a cauda longa. Quando estiver chegando perto da prova, passa o olho nesses temas menores para não deixar nenhum ponto de graça escapar. Tem uma frase do Sun Tzu que se encaixa perfeitamente aqui. Ele dizia que tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Pensa bem, os dados que a gente viu aqui, isso é estratégia. O dia a dia de estudo, o esforço concentrado, isso é a tática. A vitória vem quando a gente alinha as duas coisas. É o caminho mais inteligente para o sucesso nesse concurso. E, para a gente fechar, fica uma provocação. De nada adianta saber tudo isso e não fazer nada, né? Conhecimento sem ação é só informação. Agora que a estrutura da prova está escancarada, que os números mostram o caminho, a única pergunta que realmente importa é: como o plano de estudos vai mudar a partir de agora?